Olá, galera! Meu nome é Raíssa Molina, eu sou nutricionista esportiva e eu vim falar de um assunto que todo mundo tem dúvida. E aí, Nutri, adoçante ou açúcar, qual é o melhor usar? E a minha resposta para vocês é: tanto faz. Meu Deus, mas como assim, Nutri? Tanto faz? Sim, exatamente. Os dois tipos fazem mal para a sua saúde. Mas como que é isso, Nutri? Me explica. O açúcar, ele dá pico de insulina, né? Aumenta a glicemia no seu sangue, a sua insulina ela eleva, então faz muito mal. Por quê? Porque aquela insulina ela vai favorecer o acúmulo de gordura corporal. Fora que o açúcar, como nós já sabemos, ele interfere em toda a saúde da sua microbiota intestinal. E o adoçante, Nutri? Por que o adoçante também é tão ruim quanto? Tirando o adoçante natural, que também é química, mas é mais natural, o adoçante geralmente ele é um processo químico, aspartame, sucralose e etc. Então, por isso que o adoçante, ele consumido em excesso, ele vai fazer mal para o seu organismo, porque existe um processo químico por trás dele. Então, como que a gente faz para conseguir equilibrar isso? Se for o açúcar, eu sempre indico primeiro, para você consumir, que é o menos pior, é o demerara. Ué, Nutri, mas não era o mascavo? Primeiro, o demerara por quê? Porque o demerara, ele não passa pelo processo de refinamento como os açúcares branco, né? Porque o problema do açúcar é o processo de refinamento, que também utilizam química para refinar. O demerara, ele é mais íntegro, mais puro, não passa por esse processo químico, entende? Então, ele tem menos resíduo. E o mascavo, por que eu não indico, apesar dele também não passar por tanto processo de refinamento? Porque o mascavo, ele acaba tendo muito fungo, e o fungo, ele pode causar câncer, porque o mascavo é tudo que o fungo quer para proliferar. O açúcar mascavo, ele é glicose com umidade, então proliferam muitos fungos, então ele também faz muito mal à sua saúde. Então, se você for optar pelo açúcar, sempre opte pelo demerara. Agora, se você for optar pelo adoçante, eu sempre indico os adoçantes naturais ao invés dos artificiais. A única opção que geralmente eu indico é a estévia. A estévia é um adoçante natural, só que a gente tem que ter muito cuidado ao escolher a nossa estévia. A gente tem que aprender a ler rótulo. Como que a gente escolhe? Cuidado com esses adoçantes que são misturados. Existem lá no mercado, você vai ler a lista de ingredientes que tem lá estévia com sucralose, estévia com aspartame, enfim, não pode ser misturado, tem que ser 100% estévia. Existem algumas marcas que está lá escrito que é 100% estévia, que é somente a estévia que é natural. Mas como eu falei, todos os adoçantes, eles são ruins, assim como o açúcar, o adoçante por ser um processo químico e o açúcar pela questão da glicemia, né, que favorece o acúmulo de gordura, fora que as bactérias do nosso organismo, elas começam a se alimentar de açúcar e desregulam toda a nossa microbiota intestinal. Isso eu posso falar para vocês um pouquinho sobre o açúcar em outro vídeo que eu vou fazer aqui no YouTube, falando sobre o vício do açúcar, né, que é a dependência química do açúcar refinado. Então, gente, é isso. Se você for optar por um ou outro, sempre por adoçante o mais natural possível, no caso é o stevia, e no caso do açúcar, o demerara. Mas tanto faz adoçante o açúcar. Essa é a realidade. Os dois fazem mal para a sua saúde. E aí tem aquela grande questão, né, que o pessoal sempre fala comigo, do cafezinho. E aí, vamos lá. Se você toma mais ou menos 2 cafés por dia, de manhã e à tarde, tanto faz você usar o açúcar adoçante, porque a quantidade não vai ser tão grande de consumo. Agora, para aquela pessoa que é viciada em café, que toma café durante todo o dia, o que eu indico? Vamos diminuir ou o consumo do café, vamos diminuir, né, a quantidade de vezes, né, que você consome café por dia, ou vamos aos poucos diminuir o consumo do açúcar ou do adoçante. Então, eu vou lançar aqui um desafio para vocês. Se todo mês, eu não estou falando toda semana nem todo dia, se todo mês você tirar um pouquinho do açúcar que você utiliza no café, ou um pouquinho do adoçante, por exemplo, se você usa 5 gotinhas, a cada mês você vai tirando uma gotinha. Daqui até o final do ano, você vai ver que você vai estar adaptando o seu paladar para consumir o alimento, ou o café, ou o suco, apesar que eu sempre falo que a fruta ela tem que ser comida e não
processada, né? Não espremida, então aí é outra questão, depois eu faço um videozinho para vocês falando sobre frutas, enfim. Então você vai adaptando o seu paladar para o gosto natural dos alimentos, das bebidas, assim como o café. Hoje eu consigo já beber o café sem açúcar e sem adoçante, mas isso é um processo, eu fui fazendo desmame, eu fui tirando. Então o desafio está lançado. Vamos tentar todo mês tirar um pouquinho do açúcar que você utiliza ou do adoçante. Chegar ao final do ano, você vai ver como que você vai conseguir adaptar o seu paladar para o gosto natural, tanto do café quanto do suco que você utiliza ou qualquer outro alimento, porque as nossas papilas gustativas, elas têm esse poder adaptativo. É que a gente está habituado desde criança, que a gente chama paladar infantil, a estimular somente as áreas da nossa língua do doce, do salgado e não estimula as áreas do azedo e do amargo. Entende? Então é isso. Tanto faz açúcar ou adoçante. O importante é você diminuir, evitar o máximo possível e tentar se adaptar ao paladar natural dos alimentos. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, dá o seu likezinho, inscreva-se no canal para sempre mostrar para vocês quando eu postar um novo vídeo e compartilhe, que vai ajudar muito a compartilhar conhecimento com outras pessoas e também ajudar o meu trabalho. Tá bom, gente? É isso. Um beijo.